Nesse clima de Rio+20, meio ambiente, defesa do planeta, da saúde, da vida, eu vou falar um pouco hoje sobre a situação, para mim que é grave, do saneamento básico no Brasil. O Brasil, sem sombra de dúvida, hoje é uma potência mundial, ocupando o 6º lugar no ranking dos países mais ricos. Passamos a ser uma nação importante, em que os maiores do mundo, como Estados Unidos, China e Alemanha, são agora forçados a olhar para o Brasil. Temos, é claro, muito ainda por fazer, a resolver, entre eles uma ferida aberta, que temos que olhar a ela e tentar salvar, para que ela pare de sangrar. Refiro-me ao saneamento básico, que exibe números lamentáveis, apesar da nossa pujança econômica. O pior de tudo é que essa questão trágica ainda causa a morte de cerca de 2.000 pessoas por ano, fora outros graves prejuízos que acabam trazendo para todo o país. Vamos aos números desta situação, para que possamos, então, ter uma dimensão exata de onde nos encontramos em matéria de saneamento básico. Dados de 2008 do Sistema Nacional de Informação para o Saneamento, SNIS, do Ministério das Cidades, que são os últimos disponíveis, indicam que 57% da população brasileira não tem esgoto coletado. Não tem esgoto coletado. Pior ainda, menos que 35% do volume do esgoto recolhido recebe tratamento. Menos que 35% do volume do esgoto recolhido recebe tratamento. Em muitas comunidades, vive-se ainda o drama do esgoto correndo a céu aberto. Felizmente, o abastecimento de água tratada melhorou e já chegamos ao patamar de 81,2% da população brasileira assistida com água tratada. Se considerarmos apenas as áreas urbanas, onde vivem 84% dos brasileiros, a situação é melhor no que diz respeito ao fornecimento desta água tão importante. Aí, na área urbana, nós chegamos a 95% da população. No que tange à coleta de esgotos, no entanto, o quadro é precário, mesmo nas cidades. Apenas metade da população urbana, 50,6%, é atendida. Isso equivale a dizer que 80 milhões de pessoas que vivem nas cidades ainda não dispõem de coleta de esgotos e que, no total, chegaríamos a 95,3 milhões de brasileiros que não recebem ainda esse serviço tão básico quanto essencial e fundamental para a saúde da nossa gente. Mas o quadro pode ainda ser pior, de acordo com publicação da ONG Instituto Trata Brasil, intitulado Os Benefícios da Expansão do Saneamento no Brasil. Segundo ela, os números do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento são baseados em pesquisas que abrangem 4.627 cidades, atendidas com serviço de água, e 1.468 por serviço de esgoto. A inferência lógica que se impõe é que os municípios não incluídos na pesquisa são aqueles que estão ainda em pior situação. Partindo desse pressuposto, o documento do Instituto Trata Brasil conclui que, se esses municípios fossem incluídos na pesquisa, o acesso ao serviço de abastecimento de água cairia para 77,4% da população.
contra os 81,2% da pesquisa do sistema, antes destacado por mim. E o acesso ao serviço de esgotamento sanitário cairia para 39,6%, contra o 43,2% da outra pesquisa. É um quadro grave, como se vê. A correlação entre falta de saneamento e doenças na população é conhecida de todos. A Organização Mundial de Saúde, OMS, menciona o saneamento básico precário como um risco tradicional à saúde. Associado à pobreza, afeta mais a população de baixa renda, em conjunto com outros riscos, como a subnutrição e a higiene inadequada. Para se ter uma ideia do que significa, em 2004, por exemplo, doenças associadas a sistemas de água e esgoto inadequados e deficiências com higiene causaram a morte de 1,6 milhão de pessoas nos países de baixa renda, assim considerados aqueles com PIB per capita inferior a $825. A maioria das mortes por diarreia no mundo, 88%, é causado por sistemas inadequados de saneamento. 99% dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento e 84% são de crianças. A Unicef e a OMS apontam a diarreia como a segunda maior causa de mortes em crianças menores de 5 anos de idade. Estima-se que 1,5 milhão de crianças nessa faixa etária moram. Estima-se que 1,5 milhão de crianças nessa faixa etária morram a cada ano, vítima de doenças diarreicas, sobretudo nos países em desenvolvimento, em grande parte devido à falta de saneamento. No Brasil, as diarreias representam mais de 80% das doenças relacionadas ao meio ambiente. Vista essa triste realidade, examinemos outros prejuízos causados ao país pela falta de saneamento básico. O já mencionado relatório do Instituto Trata Brasil mostra que as internações por infecções gastrointestinal custam anualmente ao SUS uma média de R$161 milhões. Da mesma forma, o documento registra que, em apenas um ano, foram gastos 547 milhões em remunerações referentes às horas não trabalhadas por funcionários acometidos por estas infecções. Se essas doenças, muito relacionadas à falta de saneamento, causam tamanho prejuízo econômico ao país, o atendimento adequado a toda a população, com o serviço de água e esgoto, traria ganhos econômicos importantes, além, claro, de salvarmos vidas. O acesso universal ao saneamento básico produziria uma redução de gasto de cerca de R$309 milhões anuais relativos ao afastamento do trabalho, segundo o Trata Brasil. A probabilidade, senhor presidente, de uma pessoa com acesso a esse serviço se afastar do trabalho é 6,5% menor do que uma que não tem acesso à rede de água e esgoto. Devido à melhoria geral da qualidade de vida gerada pelo acesso a saneamento, o Instituto estima um aumento de produtividade dos trabalhadores na ordem de 13,5%. Isso deve se refletir na renda do trabalho, com uma elevação de 3,8% no total de salários, gerando um aumento de folha de pagamento na ordem de 41,5 bilhões de reais, claro, no mundo. Senhor presidente, buscar um processo universal da rede de esgoto pode finalmente trazer uma valorização média de até 18% no valor dos imóveis, aumentando o patrimônio das famílias que antes não recebiam esse serviço. O maior ganho, no entanto, com essa posição universal, se daria no campo da saúde da população. Em 2009, morreram 2.101 dos 462 mil pacientes internados por esta infecção, causada pela falta de saneamento básico
e água potável. O acesso universal ao saneamento reduziria as internações em 25% e a mortalidade em 65%, o que significa salvar em torno aí de 1.300 vidas. Como se vê, é uma obra urgente para o país. O governo do presidente Lula, junto com os governos estaduais e municipais, começou a atacar esta questão mais firmemente a partir de 2003. Houve avanços, mas precisamos fazer muito mais. Entre aquele ano e 2008, a parcela da população atendida pela rede de água passou de 73% para 77%, o que inclui 5,4 milhões de pessoas nesse atendimento. O acesso à rede de esgotamento sanitário cresceu de 34% para 40% da população, reduzindo o déficit de acesso em 2,3 milhões de habitantes em razão, claro, do aumento da população no mesmo período. O percentual de esgoto coletado que passou a ser tratado cresceu nesse período, de 58% para 66%. Isso foi possível graças ao aumento do volume de recursos investido nessa área. A preços de 2008, os investimentos para a melhoria e expansão da rede de água passaram de 1,3 bilhão de reais para, em 2003, 2,2 bilhões. Em 2008, o aumento da ordem de 12% ao ano. Infelizmente, na rede de esgotamento sanitário, o ritmo de crescimento foi menor. Os recursos aplicados, que eram 1,8 bilhão, em 2003, cresceram 7,5, atingindo 2,6 bilhões em 2008. Destacamos um outro avanço importante no que diz respeito ao saneamento básico no Brasil. Foi a criação do marco regulatório do setor, com a aprovação da Lei 11.445, também conhecida como a Lei do Saneamento, em 2007. Essa legislação, sem sombra de dúvida, ajudou a superar dificuldades para a realização de mais investimento no setor. Junto com o marco legal, veio o Programa de Aceleração do Crescimento, que procurou aportar recursos para superar a carência do saneamento básico dos municípios brasileiros, aí incluindo também o tratamento do lixo, que foi muito importante. O programa previa a destinação de 40 bilhões de reais para o setor no período 2007-2010. Lamentavelmente, de acordo com o balanço do Instituto Trata Brasil, apenas cerca de 40% desses recursos, de fato, foram liberados e aplicados até 2010. Para a segunda fase do PAC referente a 2011-2014, foi anunciado o investimento do governo federal na ordem de 45 bilhões de reais. O novo inventário, realizado pelo Instituto, revelou que, em dezembro de 2011, a média de execução das 114 obras de saneamento monitorados estava em 54%. Bem, houve avanço no volume de recursos liberados para essas obras. O percentual de liberação das verbas passou de 19% em 2009 para 50% em dezembro de 2011. Contudo, segundo o Instituto Trata Brasil, seria necessário o investimento de 200 bilhões de reais, de 280 bilhões de reais, 7 vezes os recursos do PAC 1, para que toda a população brasileira tivesse o acesso à água potável e esgotos tratados. Como se vê, é uma enormidade de recursos que vai exigir um esforço igualmente grande por parte das autoridades brasileiras. Esse é um esforço que tem que ser feito. Estamos tratando de vidas, estamos tratando de saúde, senador Mozzarildo, Vossa Excelência que é médico. É crucial para melhorar a condição de vida da população brasileira, principalmente dos mais pobres, que é sempre o que mais sofre com esse tipo de questão, que seja nas regiões mais distantes do grande centro, seja nas periferias das grandes cidades, temos que fazer esse investimento. Não podemos mais permitir que as nossas crianças continuem tomando água sem tratamento e brincando em ruas onde o esgoto corre a céu aberto. Resolver essa grave questão é para mim dizer o mínimo.
é uma questão de humanidade, é uma questão de direitos humanos. Senador Mozarildo, nesses minutos que me faltam, eu só vou fazer alguns registros. O meu pronunciamento principal já está feito. Eu quero aqui destacar que hoje a minha cidade natal, Caxias do Sul, completa 122 anos. Com alegria, lembro aqui esta data, nessa quarta-feira, 20 de junho, 122 anos da emancipação política de Caxias. As festas iniciaram dia 1º e vão até o final do mês, em diversas atividades, com a participação da comunidade, de trabalhadores, de sindicalistas, líderes sindicais, líderes dos empresários. Amanhã à tarde, a partir das 15 horas, haverá o tradicional corte do bolo na Praça Dante. A sobremesa foi feita pelos clubes de mães de Caxias do Sul. O bolo tem 122 metros de comprimento, lembrando os 122 anos. Caxias, lembro eu aqui também, e informações que foram nos passadas pelo próprio prefeito e sua assessoria, Ivo Sartori, está prestigiando, estão trabalhando com essa festividade. Caxias do Sul, senhor presidente, é uma região de colonização italiana, né? Lá chegaram muitos italianos, vieram da Itália, ali desenvolveram toda a sua capacidade. Em 1º de junho de 1910, ela foi elevada à categoria de cidade, com a chegada do primeiro trem ligando a região a Porto Alegre. Caxias é uma região próspera, um dos principais municípios do meu Rio Grande do Sul. Foi ao longo do tempo forjado o desenvolvimento daquela região e que contribuiu para o crescimento do meu estado. No início, o cultivo era de videira, produção de vinho, e com o tempo avançamos muito mais. Caxias hoje é um grande centro comercial que impulsiona a economia não só de Caxias, mas também da região e do Rio Grande. E hoje é um polo, inclusive, importante para o país. Caxias se destacou nos primeiros tempos, como eu falei, uva, vinho, trigo, milho, arroz. O tempo passou, o Caxias foi crescendo e a produção industrial e comercial se ampliou. Atualmente, Caxias é um polo fundamental de desenvolvimento. Os setores agropecuários são fortes, o industrial é forte, comércio e serviços, mobiliário e aluguel, um grande polo metal-mecânico, material de transporte, alimentação, de bebidas, administração, entre outros que estão crescendo de forma muito acelerada. Quando falamos em Caxias, não podemos deixar de falar da Festa da Uva, grande Festa da Uva, uma das festas mais bonitas do continente, da Feira do Livro, da Universidade de Caxias, do Museu Municipal, do artesanato local, dos pratos típicos italianos. Caxias tem, segundo projeção do IBGE para 2011, 441.332 habitantes. O PIB é de 12 bilhões e 509 milhões de reais, equivale a 5,8% do PIB estadual. A história de Caxias é uma história bonita. Ali, além dos italianos, claro, se encontraram com os chamados peluduros, aqueles que são ditos brasileiros natos, que vieram ali da Serra e de outras regiões. Enfim, senhor presidente, eu faço essa homenagem e quero dizer que encaminhei aqui no Senado um voto de aplauso em nome da bancada gaúcha pelo aniversário da minha querida cidade natal, orgulho do Rio Grande do Brasil, Caxias do Sul. Senhor presidente, eu quero ainda fazer um outro rápido registro. Quero registrar o convite que recebi da Associação dos Fiscais Federais Agropecuários para participar da festa de comemoração aos 12 anos da criação da carreira do fiscal agropecuário. A festa será nesta sexta-feira, 22 de junho. Infelizmente não estarei lá porque assumi um outro compromisso, mas fica aqui os meus cumprimentos a esta bela data
30 de junho, dia do Fiscal Federal Agropecuário. Sei da luta de vocês, sei da qualidade do trabalho que você desenvolve em defesa do Rio Grande e do Brasil e podem contar comigo hoje e sempre, inclusive nos projetos que estão ainda tramitando na casa, que vão na linha de atender o plano final de carreira de Fiscal Federal Agropecuário. Por fim, senhor presidente, eu anunciava aqui da tribuna ontem, e aí eu vou terminar, senhor presidente, que... Senador Paim, poderia permitir pois não? de concluir seu pronunciamento?